Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 22, versículo 12, o ponto 1 que diz a conclusão do Apocalipse. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nesta última parte do Apocalipse, o destaque inicia com a promessa de galardão, como a promessa à igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Também exorta a que todos os cristãos mantenham as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. São os versículos seguintes, Apocalipse 22, versículos 13 e 14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Uma das igrejas de grande destaque na Ásia, a igreja de Éfeso, tem a sua promessa repetida na conclusão do Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Filadélfia, que foi exemplo de fidelidade nas missões, né? E não foi repreendida em nada, se cumpre a promessa de habitar da Nova Jerusalém. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, conhecer novo nome significa conhecer o novo caráter, o caráter eterno de Cristo. E nós teremos também, claro, o nosso novo nome, o nosso novo caráter, que é o caráter incorruptível. O comentário prossegue. Mas os ímpios não poderão participar dessa glória eterna proporcionada à humanidade pelo sacrifício da cruz. O versículo seguinte, versículo 15, diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A mensagem é enviada diretamente pelo autor da salvação. Então, para concluir o Apocalipse, né, João ele se coloca como a testemunha, né? Eu, João, que ouvi, e agora o próprio Jesus vai falar para a igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, porque nós sabemos que o inimigo ele é chamado também de estrela da manhã. Ele era, né, uma estrela de destaque, mas Jesus Cristo, Deus eterno, ele é a resplandecente, ou estrela da manhã que brilha mais forte, ok? Por toda a era da igreja, devemos repetir o clamor. Vem, é o versículo 17 do Apocalipse nessa conclusão. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem, ou seja, a igreja deve clamar pela vinda de Jesus. E que quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pense nas igrejas que hoje, infelizmente, elas nem pregam mais escatologia. Você observe, há cerca de 5, 6 anos, eu estava conversando com um palestrante muito famoso, que já trabalhou na CPAD, e ele estava vendo o meu livro de escatologia. Ele falou assim, Levi, esse tema de escatologia ele está abandonado. Eu escrevi livro de escatologia, antigamente eu vendia muito, levava numa igreja, falava de escatologia, todo mundo queria comprar. Hoje ninguém está mais dando atenção a esse tema. Bom,
Eu esperava que com a questão da pandemia, esse tema ele crescesse, mas infelizmente parece que a igreja ainda está meio dispersa, ou muitas igrejas, a grande maioria, eu tenho que falar assim, infelizmente, que eu conheço, elas estão pregando outros temas, elas estão pregando mensagens de autoajuda, okay? Estão pregando mensagens até políticas, estão pregando mensagens ligadas ao mundo financeiro, de você ser uma pessoa abençoada financeiramente, mas o encontro com a igreja, ou essa mensagem, quem ouve é a igreja, o livro é para a igreja, então a igreja tem que dizer vem, tá ok? Esse deveria ser o clamor da igreja. Porém, pela profecia, nesses últimos dias, nós sabemos que realmente esse vem vai diminuindo na igreja. Okay? Nós sabemos que não vai desaparecer, porque a Bíblia fala de um grupo fiel que será arrebatado, então terá um grupo fiel que continuará clamando. Venha Jesus, me livrar dessa natureza, me conceder a natureza eterna, eu abro mão de tudo nesse mundo para ter a natureza eterna. Então, esse clamor tem que continuar, e os fiéis continuarão. O comentário prossegue. As palavras desta profecia não podem ser alteradas. Versículo 18, né? Apocalipse 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Veja, muitas igrejas, principalmente as protestantes que criaram o liberalismo teológico, elas estão fazendo mais do que tirar palavras da profecia desse livro, considerando o Apocalipse. Muitos estão defendendo, o liberalismo teológico está defendendo que todo esse livro deve ser abandonado. Quando eu iniciei esse curso, teve uma pessoa que estava lá no meu Facebook, né, que ele comentou lá, dizendo: pastor Levi, para que fazer um curso sobre esse livro? Esse livro não é inspirado por Deus, ele não deveria nem estar nas nossas Bíblias. Então, olha, a profecia diz, coloca um aviso para que ninguém tire nenhuma palavra. E os liberais teológicos querem tirar totalmente o livro. Dá para nós dimensionarmos o estado espiritual dessas pessoas. O comentário prossegue. Apesar dessa exortação ser direcionada ao livro do Apocalipse, podemos aplicar a toda a Bíblia. Nenhuma palavra deve ser tirada ou acrescentada do livro profético. O versículo seguinte, Apocalipse 22, 19, diz: e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Em nenhum momento da história da igreja, a mensagem final do Apocalipse poderia ser tão imediatamente cumprida. Ou seja, agora nós vamos ler os 2 últimos versículos do Apocalipse, concluindo esse curso. Então eu resolvi concluir também com essa mensagem. O que nós vamos ler agora pode se cumprir a qualquer momento. Há 20 anos nós não poderíamos dizer isso. Há 100 anos não poderíamos dizer isso. Mas diversas profecias, como a reconstrução do templo, principalmente, que era um empecilho há 20 anos, hoje já não é visto como um empecilho. Então, nós hoje podemos realmente ler essa expressão aqui, acreditando que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, a igreja, o cristão, deve viver neste momento com esse sentimento. Apocalipse, capítulo 22, versículos 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É a palavra da igreja, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.